a diferença que eu preciso tipo assim, eu não entendi Não, não exatamente se o weight. necessariamente. É porque nesse wait você colocou um código para gerar um valor aleatório, de Isso. 1 a 5 segundos. Eu só Uhum. quero que você aumente esse tempo. Você pode até fazer o seguinte, mais fácil, muda de segundos para minuto ali embaixo, ó. Seconds, bota minuto. De 1 a 5 minutos, fica um intervalo maior, mais seguro. Isso. Ah, entendi, Isso aí entendi. já vai melhorar bastante. Mas eu faria Mas se der pra diferente, viu? colocar. O Luiz pode até passar uma dica melhor aí pra É, aumentar esse tempo. eu colocaria em segundos, só que eu aumentaria o range. Tipo, de 1 a 60 segundos. Aí. Tá bom, então. Tá, beleza. Depois eu mudo a Uhum. expressão aqui, então. Mas, E. de qualquer maneira, Marcos, disparo. Hoje em dia, a gente tá percebendo, eu e o El tá percebendo bastante isso. Sempre vai ser melhor fazer com a API oficial. Sempre que possível. Tá. É aquela, não vai evitar de bloqueio, mas a chance diminui bastante. E Porque aí quando você bloqueou o faz o número, disparo, acabou, não você. consegue usar nunca mais. É, exatamente. Então, tipo assim, é melhor fazer de qualquer maneira. Você pode falar igual. Eu não lembro qual outra pessoa eu fiz essa orientação, mas é aquela. Você pode fazer os disparos, porém sempre deixando o cliente ciente dos riscos que é utilizar uma API não oficial. Que você vai Uhum. fazer o máximo de contingência que você conseguir para evitar bloqueio, mas caso aconteça, vocês podem, tipo assim, partir para a API oficial, porque mesmo tendo vários números, vocês terem mais de um número de telefone é bom, ajuda bastante. Já ajuda Uhum. bastante para fazer isso de O forma aleatória. bloqueio, o bloqueio ele não está nem só relacionado com o tempo o intervalo, né? Tipo, se a pessoa denunciar o número ali, isso pode causar Exatamente. o Se bloqueio. A gente você, não está Isso, no eu ia controle se comentar disso, você né? sobre ter a isso. sorte, isso. Você tem a sorte de as 5 primeiras mensagens, os 5 bloquear, acabou. Tipo assim, então você nem Por teve isso a que, chance de continuar ali. por isso que aproveitando o Olha, gancho, eu colocaria uma IA processando a criação das mensagens e cada mensagem ser diferente para sim, fazer sim, esse. Uhum. esse é o objetivo desse fluxo aqui. Ah, legal. Ele, ele, ele cria, cada mensagem é uma mensagem diferente. Aí eu Isso é coloquei o prompt aqui, importante. coloquei algumas coisas do contexto da empresa. A variação delas Isso. é importante, o tempo de disparo é importante, e se você ainda conseguir mandar uma mensagem que você faça o lead ou dar sinal positivo ou negativo, isso ajuda também. Se você fizer o lead responder, isso vai ajudar também. Então, às vezes, tem uma É intera... sempre uma mensagem que chama para conversa, exatamente Isso. isso. É porque ele dando o ok ali, tipo, ó, ou positivo, negativo você tira ele da sua lista, e positivo, ele já te deu abertura para você poder falar com ele. Aí depois dessa abertura você tem mais liberdade. Mas a primeira mensagem ela é sempre importante para poder fazer gerar esse engajamento, né? O interesse do lead. Sim. E outra coisa, futuramente é de interesse do cliente não, ainda nem é cliente, né? Mas eu estou fazendo, já contando que vai dar certo, tomara que dê certo, Uhum. colocar um agente de IA para responder, para respondeu ali a mensagem de Uhum. prospecção de uma forma positiva, ele quer colocar um agente para continuar essa conversa e aí continuar com a qualificação para mandar para o closer. Certo. Eu não sei como exatamente eu faria isso. Eu precisaria só de um webhook ali que vai disparar assim que o cara responder a mensagem. É, eu já tenho algum fluxo aqui na comunidade, aqueles fluxos de SDR, daria para utilizar nesse tipo de automação? O que mais ou menos eu Dá, precisaria dá para fazer? utilizar. Aí que tá um ponto também. O que acontece? Você tá pensando em utilizar mais de um número para fazer o disparo. Uhum. Se for esse o caso, é esquisito, de uma maneira profissional falando, é estranho você receber mensagem de uma empresa por um número de telefone e o atendimento sem outro. Uhum. Então, assim, o lance é, no fluxo de BDR que a gente tem na comunidade, o disparo é feito pela instância e no agente de IA que vai responder é a mesma instância que eu utilizo. Então, é o mesmo número de telefone que eu estou fazendo o disparo é o número que eu vou conversar, tem que ser o número do agente de IA. Sim. Teria como eu sincronizar esse webhook do agente? Assim, eu poderia ter diferentes webhooks, o mesmo agente, só que com diferentes webhooks para responder os números, entendeu? O mesmo agente vai responder todos Poderia, os números. verdade, você poderia, sim, poderia sim. Dá para É, configurar isso aí. Uhum.
Aí você coloca um merge, no caso, para você tem todos os 5 webhooks ali, coloca um merge para só organizar os dados iguais, né? Porque Legal. Uhum. bacana, É. caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso aí. Interessante, dá pra fazer isso sim. Fica bem uma solução pra esse problema mesmo. Aí você vai ter. É aquela, de qualquer maneira, vai continuar naquela questão de você disparar um número, a mensagem por um número, aí quando a pessoa responder aquele número, um outro vai entrar em contato, possivelmente, né, pra continuar, que vai ser o agente. Uhum. Mas aí você só coloca no prompt falando, tipo assim, é sempre bom colocar falando que explicar a situação pro agente no prompt. Então, tipo assim, ó, o lead recebeu uma mensagem de disparo, então ele vai mandar uma mensagem É. respondendo aquela. Então, tipo assim, né? Uhum. Você pode até falar que possivelmente esse número, essa mensagem foi enviada de outro número. Então, sei lá, pede pro agente explicar que tá mandando por lá a mensagem. Ah, tô mandando por aqui a mensagem, eu vi que você não sei o quê, entendeu? Só Certo. pra explicar a situação, pra ficar mais natural. Pô, muito obrigado aí pelas dicas. Então, assim, o que eu fiz aqui até o momento tá ok. Eu só Tá preciso ok, falar uhum. para o cliente, pô, você tem o risco do número ser bloqueado, enfim, é melhor utilizar a API oficial, mas é basicamente isso. Então, a ideia tá num caminho correto. Sim, Eu tenho mais, tá em eu tenho mais caminho uma certinho. dica. Tem mais uma dica. Pode falar, Luiz. Assim, ó, eu sei que a gente não consegue prometer, ainda mais se tratando de meta. A gente não consegue prometer. Mas se você falar para o seu cliente, olha, a solução que eu trago, ela tem uma robustez para evitar, isso vai ajudar você a vender. E aí, no seu fluxo, você prepara ele para que ele tenha todas essas seguranças, né? Igual eu comento. A Uhum. gente não consegue garantir, mas para você ter uma venda, para o cliente ali pegar uma confiança em você, você tem que falar para ele, ó, a gente corre sim um risco, mas todo o fluxo que eu monto, ele é voltado para toda a segurança, para você poder não ter os banimentos. Eu sei que é um pouco arriscado a gente fazer isso, mas como a gente tem essa preocupação em estar colocando randomização, estratégia de mandar uma mensagem fazendo o lead responder, a gente ali ficar preocupado com quantidade de mensagens, né? E é lógico que no começo, se você fechar com esse cliente, você começa ali com, eu não sei qual é o tamanho da lista dele, mas você começar com poucos e depois gradativamente você aumentando, tudo isso vai ajudar. Então mostra para ele essa confiança, passa para ele essa confiança que eu acho que vai ajudar bastante na venda. Certo, concordo. Muito obrigado aí pelas dicas, Luiz. E última pergunta, pode responder de forma bem breve para não tomar muito tempo de vocês. Tem alguma coisa aqui na comunidade de automação de geração de leads? Porque eu estou com uma outra oportunidade também, e aí esse cliente, o que ele tem mais interesse é nisso, de é, automações de geração de lead e também prospecção, mas via e-mail. Então, eu utilizaria Smart Lead, eu não utilizaria o N8N. Vocês têm ideia Uhum. de alguma coisa em relação a isso? Tem alguma dica aí para me passar? Por enquanto, na comunidade não tem nada referente à geração de leads. Mas em breve eu vou trazer. Eu estou trabalhando em uma automação de scrapping de Google, Instagram e LinkedIn. Aí em breve eu trago aqui na comunidade para vocês, mas por enquanto eu não tenho ainda. Mas o Que é um BDR projeto que que ainda tem estou não é, desenvolvendo já não com o é uma cliente. geração de lead? Não, aquele lá ele só usa números de uma planilha. Você já tem os leads na planilha. Ah, tá, tá, entendi, entendi. O que eu estou elaborando com o cliente, eu estou utilizando a Payify para fazer realmente uma busca de leads e criar uma planilha de leads de acordo com o que a pessoa escolheu. Então, eu quero advogados em, é, cara, esqueci o nome da cidade, sei lá, em São Paulo. Ele vai lá e busca quantos? Eu quero 50. Ele vai lá e busca 50 advogados, monta uma planilha com Google Maps, todas as informações e gera esses leads. Mas ainda não tem na comunidade nada referente. Só que no YouTube tem bastante conteúdo sobre. A galera tem bastante automação de geração de Eu, leads. eu consumi alguns conteúdos do YouTube já e muitos falavam para usar esses atores do Webfy lá, do LinkedIn. Aham, a Do Payify é bem LinkedIn, boa. diversos, para fazer esse web scraping aí. Só que eu percebi na avaliação de alguns deles, o preço é um valor, tipo assim, até que alto, e às vezes a avaliação Sim. não era muito boa. E eu fiquei com um pé atrás. Tipo,
começar a usar ali, não dá muito certo. Aí eu vi outras opções de API de LinkedIn também para fazer essa geração de leads. A Unipile, eu não sei se Uhum. vocês já utilizaram alguma Não, nunca vez, utilizei. mas eu vi aqui na Mas isso comunidade aí é Raw teste. falando também. Uhum. É, tem que ser Eu acho teste que vai mesmo. muito Vale da a pena. estratégia. Eu acho que vai muito da estratégia de como você vai tratar os dados que você vai conseguir pegar lá no LinkedIn, por exemplo. Eu vi um cara, eu não lembro o nome dele agora. Eu vi um cara que ele faz um trabalho fenomenal, cara. É uma coisa até que depois eu tava pensando em replicar aqui. Eu vou parar um tempo para estudar sobre isso. Mas ele monta uma estrutura que dentro dos scrappings que ele faz, ele consegue entender se aquele cara está muito tempo na empresa, a posição dele, se ele é um decisor, se ele é importante. Tipo assim, sabe, tudo isso que a gente conversa sobre processo comercial, o cara consegue fazer isso numa automação. E eu achei muito, muito, muito bacana. É trabalhoso, mas é aquilo. Uma vez que a gente fizer isso, acabou o problema, né? A gente só vai ajustando. Então, Sim, eu acho que vale sim. a pena. Eu não lembro agora para poder falar aqui, mas eu separei no material que eu tenho. Depois eu encontrando, eu posso até compartilhar com vocês. Pô, legal, legal. Era isso mesmo. Muito obrigado aí pelas dicas. Eu vou ficar aqui para acompanhar o Fechou. restante agora. Beleza. Pode falar, Joaci. Opa, tá me ouvindo? Vou colocar pra Tô ouvindo? compartilhar aqui, cara. Permissão. Deixa eu liberar aqui. Aí. Cara, são umas dúvidas gerais mesmo. Tipo, deixa eu ver aqui. Aqui, tá vendo a tela já? Tô vendo, aham. Então, aqui é a parte do cadastro que eu tinha colocado com as informações. Eu atualizei algumas para colocar e-mail, nome da clínica, consultório. Então, mas a grande questão aqui, o que eu quero fazer a princípio, né? A princípio, eu vou manter a estrutura de um único, uma única clínica com uma única pessoa de atendimento, que no caso vai ser eu, que já só que é um MVP, né? Só quero mostrar funcionando. Então, assim, o que eu quero fazer a princípio é automatizar o prompt, tipo, na hora que colocar, por exemplo, esse aqui não é o prompt. Ué, isso aqui. Na hora que colocar, você é tal, aí você colocar, você é assistente pessoal de, aí te puxar automático, tipo, desse Supabase que Uhum. tá aqui que você. Então, a princípio que eu quero fazer é isso. Então, assim, como é Aham. que eu faço isso pra dar essa automatizada no prompt e sair puxando as informações que já estão aqui? O que que eu faria? Quando você vai buscar no Supabase os dados, você precisa de um filtro. É isso que Ou eu pensei. seja, Tem um filtro aqui. quem você está puxando, né? Você precisa desse identificador. Como que eu faria? Pelo nome da instância. Então, nesse Supabase, eu salvaria em uma coluna o nome da instância. Por quê? Quando um lead mandar uma mensagem no webhook, vai vir lá o nome da instância que vai estar recebendo aquela mensagem. Então, é um lead da hamburgueria que está mandando mensagem. Então, eu sei que vai ser a instância da hamburgueria que está recebendo aquela mensagem daquele lead. Então, eu usaria naquele Supabase um get, e nesse get, como filtro, eu colocaria o nome da instância que vem do webhook. Então, Oi, eu é no puxaria lá do Supabase mesmo? webhook isso. Então, assim, ali, ó, você tem o filtro, tá vendo? Adicionar condição. Ali embaixo, o último botão que aparece para você ali, adicionar condição, eu ia escolher a coluna instância, uma coluna que você pode ter lá no seu Supabase. Criar uma coluna Instância. chamada instância. Como é que cria a coluna aqui? Insert, né? Lá no final, se você arrastar lá pro final, aí apareceu também, ali serve esse botão. A segunda opção, inserir uma coluna. Instância, Instância. isso. Varchar, o tipo dela, só criar. Aí você precisa colocar o nome da instância do seu lead na hora de você registrar. Instância seria o que no caso? O que seria uma instância? A instância é o número de telefone. O Ah, mas seu telefone eu cliente já vai ter tenho. uma Eu IA, pedi telefone. sim. Porém, você precisa criar a instância no Evolution para funcionar a É IA. o nome dela. Ah, sim, a instância do Evolution. Entendi. Isso, a instância é o nome do número de telefone lá no Evolution. Então, isso aí dá até para automatizar, só que é mais rolê para fazer isso. Isso aí Sim. seria algo que você precisaria adicionar manualmente por enquanto.
Tipo assim, porque você tem automatizado a criação da instância? Não, como assim automatizar É, a criação da instância? pois é. Então, vou fazer pergunta simples só mesmo. Se você não tem automatizado, tem como, tá? Depois você dá uma pesquisada se você quiser Beleza, ver. tá É pesquisando aqui. porque demanda muito tempo de explicação, é bem complexo. Mas, quando você for criar, beleza, o lead fez os cadastros lá, só que você ainda vai ter que colocar a sua mão. Por quê? Você vai ter que criar a instância no Evolution dele. Então, você criou a instância, você dá um nome, e esse nome você coloca aí na coluna. Então, Uhum, a sua IA que você está testando hoje, qual que é o nome da uhum. instância dela? A sua. É, é a Agora eu tô te minha perguntando, própria. Não, mas é o meu sim, número mesmo. É o meu nome, beleza. né? Joacir mesmo. Abre o seu Evolution aí, fazendo um favor. Tem que abrir o Evolution aqui. É mais ou menos assim, Joaci. Por se tratar de um SaaS que você está querendo montar, tem muitos processos que você não vai conseguir dar conta de ficar fazendo Sim, manual. por isso que a princípio eu quero fazer tipo Uhum. uma única pessoa com uma única clínica Sim, e deixar reproduzir para beleza. depois Fechou. abrir isso. Vamos por parte. Tá. Ó, o nome da sua instância é demo. Tá vendo Ah, ali, ó? tá, sim, Demo. beleza. Isso. Então, você vai lá no Supabase e escreve demo, exatamente igual tá aí, na coluna instância. Aí eu consigo Escreve aí, digitar aqui? demo. Consegue, só dá 2 cliques. Aí, demo. Dá Enter? Beleza. Show. Isso, show. Isso aí. Agora o que acontece? Vai lá no seu N8N. Você, Beleza. você tem. Fecha aí por enquanto. Lá no seu webhook, você tem algum dado pinado Deixa eu ver. para a gente executar aí? Vê se você tem. Aquela de 18 segundos ali serve. Ó, 18 segundos. Essa daqui. Isso, aham. Clica lá naquele botão lá de copiar para o editor, no canto direito em cima. Isso. Um pin. Beleza, ó. Abre esse Supabase agora aí que a gente está configurando. Ali no filtro, agora lá embaixo, você vai selecionar a coluna instância que você criou, lá para baixo para o final. Instância. Operação igual. Clica aí. Operação. Primeira opção. Isso, condição. Igual. Equals. E aí no value você vai lá para o webhook, lá do lado esquerdo, arrasta lá para o começo, para o final webhook, e você vai caçar a variável da instância lá para baixo. Aí, instância, e arrasta ali. Então aí você está puxando os dados da instância. Só troca o item para first. Ali, webhook.item está escrito, Hum. apaga a palavra item e escreve first. F First de ali, primeiro, clica na né? opção ali. É, aham, First. só clicar naquela opção ali. Show. Dá um execute step aí agora para você ver. Trouxe para você os dados que você queria. Agora, você tem o nome da empresa, não tem? Aí, nessas variáveis na coluna. Ó, nome clínica, você vai ter lá, entendeu? Você vai ter ali, você tem o Ainda nome não clínica. coloquei, Vai lá mas no N8N. Agora você abre o seu agente de IA para você abrir o prompt dele. Lá no prompt dele. Ó, você é pá, ó, você é fulana. Aí você já controla as variáveis, ó, o nome do profissional. sim, mas como é Você que tem faz ele lá. isso? Eu só puxar, sair puxando aqui? Só puxar e arrastar. Arrasta para baixo aí um pouquinho. Arrasta para baixo aí. Ó, você tem ali, ó. Nome clínica, tá vendo? É que no seu caso tá vazio. Tá em branco, Aí aí você eu arrasta só. Isso. Você só arrasta, ó. Clicou e arrastou. aí quando foi? Pronto. Só que. Ah, tá. Só arrastar, porque saiu Aí errado aí. você coloca no lugar correto. Isso, você coloca no lugar correto. Especialista em automação e vendas. É, você é especialista da clínica. Pá, arrastou a variável. Entendeu? Aí você arruma, mas é assim que faz. Só Show, é só arrastando. isso. É isso É que eu queria saber. Só só sair isso. pegando e Isso. jogando que já vai pegar automático. Show. Exatamente. Em Deixa eu ver básico. se tem mais algumas outras dúvidas aqui. Cara, você falou um negócio de nó e tool Supabase. Qual é a diferença entre estar num nó, estar numa tool, a diferença de aplicação? Não entendi muito bem quando você falou. Eu deixei aqui, mas a ideia é apagar isso aqui. A ideia da tool era para você puxar os profissionais que trabalham nela. Mas como você já está utilizando o Node, não precisa da tool. Teria um jeito diferente de fazer só.
Você ia pedir para IA buscar os profissionais, mas para você vai ficar mais prático realmente utilizar só esse Node aí direto do Beleza. Supabase. Essa tua aqui, ó, de subworkflow, né? Conecta com aqui, no caso. Exatamente. Uma dúvida que eu tenho é se necessariamente precisa estar no mesmo workflow ou poderia estar em um outro separado e Pode estar puxar em aqui. outro separado, contanto que você faça referência na tool. Porque ali Sim, na tool você coloca o nome do workflow que você está buscando. Estando isso certinho, pode estar em um workflow separado. Na real, se você tiver mais de um sub-workflow, você precisa colocar em outros, porque você só ah, consegue colocar um no mesmo fluxo. Um nodezinho desse ali laranja, dessa setinha. entendi. Se você for tentar colocar mais de um, ele não deixa. Então já tem uma limitação própria. Isso, a limitação de. Exatamente. Então deixa eu ver. Mas pode deixar separado tranquilo. Ah, então acho que em termos de dúvidas é isso. Então a minha ideia, cara, nesse primeiro Uhum. momento é justamente ter um único usuário, um único profissional com conta clínica, que no caso sou eu, só para gerar um E MVP funcional e mostrar lá e utilizar o Lovable como uma plataforma de front, né? O visual mesmo. Então, assim, sim. mostrar aqui, depois Aham. eu vou abrir, eu pretendo colocar uma agenda. Eu até tentei colocar hoje a agenda, mas ele ficou pedindo negócio de credencial e tal, e comeu meus créditos todos, então eu não consegui. Mas É a bem ideia é essa, virar um. chatinho conectar a agenda. Aí, não, já tenho pronto para agenda, só que ele ficou me enrolando e tal e comeu os créditos. Então, ficar aqui do lado uma agenda e depois eu pretendo fazer uma conexão com o WhatsApp e ficar mostrando aqui, tipo, uma plataforma mesmo, entendeu? E Sei, sei. Aham. minha ideia é justamente pegar essa parte inicial, tipo, para oferecer para os clientes de consultório mesmo. Então, assim, não ser um SaaS, né? Sim. Ser, e depois, com o tempo, ficar tipo, você vai ter uma plataforma visual aqui, uma página para você entrar e ter tudo Uhum. juntinho aqui, e depois, com o tempo, realmente abrir para um SaaS. Então, a ideia é basicamente É essa a isso. princípio. E, e é isso, valeu, cara. Fechou. Bastante gente está caminhando para esse rumo mesmo de solução, incluindo a Maven. Pode falar isso. Gabriel, você me libera aí para eu compartilhar a tela? Liberei. Beleza. Ó, até uma coisa que vocês comentaram aí no começo, lá na dúvida do Marcos, sobre. Não sei se eu entendi muito bem. Vocês falaram sobre usar vários webhooks no mesmo fluxo, é isso? Uhum. Então seria Aham. parecido com esse aqui, né? Porque aqui, como eu estou fazendo um resumidor de grupo, eu estou tendo um webhook só, mas na verdade, eu tenho dois ou três números que eu vou fazer esse resumo, né? Aí como que eu poderia então, assim, no caso, colocar mais webhook aqui e aí depois eu fazer a divisão, né? Tipo, eu trazer três ou quatro números de instâncias diferentes para o mesmo fluxo. É possível. Exato. E- Só que hum, a ideia dele era responder por um número só, né? Então certo. HTTP ia ser uma única instância mesmo. Na verdade, assim, eu tô só aproveitando o gancho lá, porque eu tô montando fluxos por número de telefone, né? Aí eu tava pensando em Sim. montar um fluxo único, que eu fosse só crescendo ele, mas tendo uma instância só, tendo Uhum. uma estrutura Ah, só. na real dá pra ter só, porque, tipo assim, você vai. O único porém é o prompt, né? Você só, você só vai ter que, tipo, separar o prompt da IA. Separando isso tá safe, Mas que no aí a caso função dele, vai né? ser No a meu mesma caso coisa. não, né? No meu caso não. No meu caso eu posso ter aqui um webhook, vários webhooks trazendo para o mesmo fluxo. Eu vou fazer a filtragem aqui para ele poder salvar as conversas, né? E aí e tá ok, vai estar funcionando. É isso, né? Ah, são vários números para o mesmo cliente que você tem? Não, na verdade, assim, eu quero ter um fluxo para. Quando eu falar de resumo de grupo, eu quero ter um fluxo só. Aí dentro desse fluxo eu vou montando as estruturas. Por exemplo, aqui eu tenho quatro clientes, porque nesse número aqui são esses quatro que eu vou trabalhar agora. Mas vamos supor que eu tivesse. Que eu queira aumentar aqui o número de clientes. Eu tenha 10 clientes que eu preciso fazer isso.
Só que eu quero trazer todos Uhum. os números que eu tenho para esse mesmo fluxo. Tipo assim, eu vou aumentar 10 clientes aqui, então eu vou aumentar o switch, só que eu queria colocar, tipo, ó, esse aqui é essa instância aqui. Peraí. Ó, esse daqui seria um número e esse daqui seria outro número. Por quê? Porque quando ele chegar aqui e ele fizer a entrada no fluxo, aí ele vai fazer o filtro dos clientes e vai salvar aqui dentro da sua respectiva banco de dados, aqui no caso o Google Sheets. Seria isso? Uhum. É porque eu não entendi qual que é a ideia dessa automação ainda, não ficou claro pra mim. Você falou que é resumo de grupo, mas por que Isso. dois números de telefone? É porque eu tenho, como eu tenho vários, por exemplo, eu tenho os meus números e eu tenho os números dos meus clientes. Vamos supor que eu venda essa automação para um Aham. cliente, mas eu não vou passar o fluxo para ele, eu vou vender só a solução funcionando. Então, ó, aqui são os dois números meus que já estão funcionando. Então, eu viria aqui, ó, Ctrl V, Entendi agora. entendeu? Aí Sim, agora eu entendi. eu colocaria, Entendi. eu colocaria o número do cliente aqui, né? Nome do Gabriel. Aí ele vai Aham. fazer a tratativa e eu colocaria os grupos que o Gabriel quer resumir aqui no switch, para ele poder levar lá pro banco de dados correto. É só Aham. assim, eu poderia replicar, eu poderia fazer individual Sim, isso eu aqui, né? entendi. Eu só quero saber se Aham. funcionaria eu trazendo os webhooks, só isso. Funcionaria. Só que eu acho que às vezes pode ficar mais. Você tem um controle maior se você fizer separado mesmo. Para esse tipo de solução que você quer. Acho que é melhor você fazer separado por cliente, porque, tipo assim, para você replicar é bem rápido. Sim, sim, entendi. Mas Coisa e mais. como eu, Mas sim, é porque assim, funcionaria. é porque eu pensei pra mim, né? Como eu tenho três números aqui bem ativos, então eu tava pensando como eu poderia fazer isso, né? E aí eu fiz dois fluxos. Eu fiz um fluxo para um número e um fluxo para outro número. Aí eu queria uma forma de deixar isso mais rápido e efetivo, né? Pra mim, assim, pro meu Uhum. pessoal, pro cliente, beleza. Mas pra mim, né? Foi uma forma que eu pensei, tipo, será que vai funcionar? Sim, Será porque que para não? cliente é bom você. Aham, é bom você separar mesmo, no caso de cliente. Mas a ideia funcionaria sim, se for Beleza, fazer dessa maneira. show. Cara, eu tenho uma Isso dúvida, aí. pegando o gancho do Luiz aí, esse negócio de webhook. Eu vi uma aplicação do Lovable que ele faz a integração de um chat que ele cria, né? Uma aba do Lovable conectado com as conversas do WhatsApp. Aí ele ensina lá uma forma de fazer que ele coloca um webhook para receber e um webhook para enviar as mensagens, dois canais e aparece na mesma página. Queria saber se precisa necessariamente fazer desse jeito ou se com um webhook de entrada e um HTTP request conseguiria fazer a mesma coisa. Eu fiquei nessa dúvida. Você entendeu? No caso, ele usa. Não, na real tem que ser desse jeito mesmo, na configuração que ele fez lá, para funcionar. Botar um webhook entrando e recebendo também, dois no caso, né? Aham. É porque. É porque assim, na verdade, quando a gente vai fazer chat no Supabase, na Maven a gente fez um esquema, tipo assim, o webhook recebe a mensagem do lead. Então, beleza, o webhook do Lovable lá vai receber. Aí a gente identifica se a mensagem é do lead. Na real, é só um webhook só. A gente identifica se a mensagem é do lead ou se é da gente mandando. No caso, se é tipo um from me, né? Então, de acordo com essa informação, a gente consegue diferenciar no fluxo lá para fazer aparecer no chat. Por quê? Como que a gente faz aparecer as mensagens no chat? As mensagens que a gente recebe no chat do Lovable? A gente tem um Supabase. No Supabase, a gente tem duas configurações: mensagem cliente e mensagem, tipo assim, nossa, né? Nossa mensagem e mensagem do cliente. As mensagens que o cliente envia, a gente identifica pelo webhook como mensagem cliente. Já a mensagem que a gente envia, a gente pega, identifica e salva como nossa mensagem no Supabase. Porque o Lovable ele funciona como. É porque é uma configuração, eu não vou saber explicar direito, Não, eu porque vi, eu a nunca fiz. explicação dele é Quem basicamente tem. essa. Ele tinha dois Então, webhooks e quem cada tem. um conectava com o Supabase. É, exatamente. Quem tem experiência, se você quiser trocar uma ideia bacana, é o Gabriel Sena. Ele que desenvolveu para a gente o sistema aqui na Maven, do Maven OS. Então, se você quiser trocar uma ideia com ele, ele vai capaz de conseguir conversar contigo tranquilamente, porque
Ele que fez, ele vai manjar mais. É uma função que você usa que é o Add Functions lá do Supabase. É uma questão, já foge da minha área de conhecimento. Por enquanto eu não tenho conhecimento nesse tipo de automação. Mas não é complicado não. Pelo vídeo vai ser daquela forma mesmo que o cara estava explicando que você viu. Não vai, dificilmente vai ter uma outra maneira de fazer isso aí que seja prática, porque aquilo lá é bem prático e funcional. Não, não era difícil não, só fiquei com uma dúvida porque ele não usava Evolution, ele Aham. usava, acho que era Zap, Zap API, não sei, alguma É, outra o coisa. E ZAP. lá dentro dessa API tinha diferença, tinha a entrada e tinha a saída. Aí eu fiquei em dúvida, eu não lembro de ter visto isso no Evolution, só vi algo relacionado no Chatwood e tal. Aí eu Entendi. fiquei, como que usando Evolution teria para gerar dois webhooks? Porque a gente consegue gerar dois webhooks no Evolution? De entrada, de saída, eu fiquei com dúvida nisso. Ah, entendi. Uhum. É, nesse Aí, caso a gente usa só um webhook mesmo no nosso fluxo. Que é um webhook que o próprio Lovable disponibiliza lá. Na real, é só um webhook. É só um webhook que tem e a gente identifica por lá mesmo. A gente consegue identificar pelo from me. É só isso que a gente faz, então basicamente. beleza. Ah, uma outra dúvida que me veio quando eu vi o fluxo do Luiz, cara, qual é a diferença assim de Supabase para Sheets? Entendeu? Eu penso que, cara, o Supabase é um banco de dados muito mais um banco de dados mesmo, né? O Sheets pode utilizar. É que eu vejo algumas configurações que coloca o Supabase, aí coloca Sheets. Teria diferença no lugar de um Sheets colocar um Supabase? Eu fico com essa dúvida sempre. Quando é melhor utilizar um Sheets Cara, ou um Supabase? vai muito do seu objetivo. Serve igual, os dois servem a mesma coisa. Você quer armazenar informação, quer buscar dados, buscar informações, usar como planilha de lead, você pode usar o que você quiser. Porém, o Supabase, ele te permite realizar mais automações do que o Sheets. Por quê? Vai depender do seu propósito mesmo, mas tipo assim, como a gente tá caminhando para um caminho de começar a utilizar mais Lovable, por exemplo, Supabase é muito mais interessante de te utilizar, porque o Supabase tem integração nativa com o Lovable. O Supabase é literalmente o back-end do Lovable. Era, né? Agora eles têm o próprio banco de dados, mas o Supabase continua sendo integração nativa. E para você automático e rápido utilizar o Supabase. O Sheets, normalmente, a gente utiliza quando o cliente quer ter acesso, alguma coisa assim, mas cadastro de leads a gente nunca fez pelo Sheets até hoje. Sempre foi lá o Supabase mesmo, mas você pode utilizar o que você quiser. Porém, o Supabase é mais vantajoso porque para integrar com outras ferramentas é mais fácil do que o Google Sheets. Para você conseguir integrar o Sheets em alguma coisa, se você for conectar o Google Agenda ali, você vê a dor de cabeça, né? No Lovable. O Google Sheets. Então, esse é o primeiro ponto. Mas assim, a autorização é mesmo que você tem que fazer. Qualquer outra ferramenta, é porque tem várias ferramentas no mercado que você consegue integrar com o Supabase, então ele é muito vantajoso para a gente que desenvolve essas automações, utilizar ele como banco de dados. Só isso. Beleza, Realmente depende do seu objetivo. fechou. Deixa eu ver. Supabase, O chat, tem Supabase é alguma coisa? para coisas mais complexas, porque você está falando com um banco de dados de verdade, né? Tem toda a estrutura. A gente que usa muito pouco, né? Mas o Supabase ele tem várias outras possibilidades, igual o Gabriel comentou. Agora, os cheats são para coisas mais simples, né? Mais básicas, mais que não requer tanto recurso. Exatamente. Isso. Tudo bom? Eu vou conseguir gravar o vídeo logo com o GitHub. Oh, aí Notícia sim, hein, boa, mano. notícia boa. Notícia boa. Ah, deixa eu só finalizar o que eu tava fazendo aqui, já aproveitar. Mostrando ao vivo, enquanto tá mais calminho na sexta-feira. Sexta-feira é sempre mais calminha, né? Eu tô percebendo isso agora. Por mais que tipo assim, teve dúvida até hoje, mas normalmente é mais calminho. Aqui é o seguinte, fiz esse post, vou agora aqui, na real, venho no post e pino lá, eu já criei. Agora é só pinar na página do curso, nesse aqui, pinado. Pronto. Eu tô salvando essas automações que eu tô fazendo toda vez aqui no biblioteca de automações. Eu criei uma pasta que é template simples, porque são realmente templates simples, tipo assim, não é um template completo. Eu não tô trazendo, que nem isso aqui foi o que eu subi lá. Eu não tô trazendo as soluções nos templates
grande padrão assim. Eu tô trazendo em templatezinho de chat. Por quê? Eu só tô mostrando a solução, eu só quero mostrar a solução que eu desenvolvi, que é uma coisa simples. Então, tipo assim, nesse caso, foi só ensinando a fazer o encaminhamento humano. Então é coisa simples. No outro, fluxo de confirma. Ah, eu nem salvei aqui, eu vou até copiar, ó. Isso aqui que eu mostrei pra Carol no plantão lá. Então, isso aqui é outra coisa que eu tenho que salvar ali, que é um fluxo de disparo, uma coisinha simples. Aqui, ó. E o outro que eu fiz recentemente foi de CEP. Então, sim, é coisa simples que não tem necessidade. Ah, esqueci até de deixar o fluxo aqui. Não tem necessidade de. Caraca, eu tô perdido aqui. Opa, achei. Não tem necessidade de trazer, tipo assim, lá aqui pra ficar mais prático. Eu esqueci só de deixar o, o arquivo aqui, calma aí. Cadê? Downloads. Aqui, fluxo, pronto. Isso aí. Eu tô tentando gravar um videozinho de solução todo dia pra trazer aqui pra vocês. Vamos ver se eu consigo manter esse ritmo. Já estamos na sequência de 3, hein? Chegar até o final de dezembro com mais 30 template aí, vamos ver. Eu vou tentar gravar uma aula por dia, que eu acho que fica mais prático, porque eu tava, assim, acompanhando a minha rotina. Lance tive até conversa esse dia com o Luiz, esse negócio de você, tipo, ah, tem que fazer tal coisa, a gente não faz. É difícil arranjar o tempo, não é nem tanto de procrastinar, a gente realmente fica complicado de achar um tempo na semana e chega fim de semana, sobrou um tempo, mas pô, a gente tem que viver também, tem a família pra aproveitar e tudo mais. Então, eu tô inserindo na minha rotina gravar um vídeo de manhã, pelo menos, eu vou subindo aos poucos aqui na comunidade, uma solução nova. O módulo novo de Love que eu vou trazer aqui também, eu vou fazer nesse estilo, eu vou gravando por parte, tipo assim, um vídeo de cada vez ou soltando ali que fica bem tranquilinho, é mais de boa pra fazer. Ô, Deixa eu Gabriel, só pinar os eu queria ter as manhas de arquivos. editar vídeo, porque daí, tipo, você gravar um dia você trabalhando, dá pra tirar um monte de conteúdo. É que eu não tenho as manhas, vai dar mais, vai dar muito mais trabalho do que. Pior que, pior que é bacana editar vídeo. Não é tão difícil não, eu utilizava o CapCut pra gravar os vídeos. E eu quero começar a subir vídeo no YouTube também. Então, acho que os mesmos vídeos que eu vou fazer aqui pra comunidade, eu vou começar a subir no YouTube. Porque, não, na real eu vou fazer diferente. Esses aqui que é mais simples, eu vou deixar pra comunidade pra ser uma coisa mais exclusiva. Mas vídeo de solução completa, aí eu posto lá e trago pra cá também. Tipo esses que o El fazia, a gente ASDR. Ele posta no YouTube e depois traz pra cá. Eu vou começar a fazer no mesmo estilo também. Só que os meus vídeos vão ser um pouco mais completos, que eu vou ensinar a fazer mesmo. Então vai dar essa diferenciada. Deixa eu ver se eu botei tudo aqui. Agora tá certinho. Show. Show, show, show. Quem tiver mais dúvida aí, pessoal, quiser comentar algo à vontade. 15 minutinhos ainda. Ah, cara, um comentário, você falou esse negócio. Se você ficar pensando, quando sobrar um tempo, eu vou fazer, fica nesse sobrar um tempo, você não faz nunca. É isso, coloca um horário na agenda e tal. Falei, esse é o meu horário de gravar. É a mesma lógica de economizar dinheiro que a gente utiliza na parte de planejamento. Se a pessoa disser, se sobrar um dinheiro, eu invisto e tal, nunca vai sobrar. Então, assim, tem que partir do pressuposto que tem que colocar na frente, tem que colocar, não, vou separar um dinheiro para investir, e se ficar pensando em sobrar, nunca vai. Mas, cara, uma questão que eu tenho em relação a fluxo aqui deixa eu colocar para compartilhar de novo, aproveitando aí, né? Que ninguém, deixa eu ver. É porque, tipo, tem a questão, né? Como vocês falam do agente básico que vocês utilizam, que é o SDR lá. Normalmente, quando vocês pegam o fluxo que vai incrementar, vocês falam, já tem o agente SDR que é base, então eu vou focar na parte que eu estou implementando aqui. Mas eu sempre tenho umas dúvidas que vejo que essas etapas que vocês colocam do agente SDR com base são um tratamento de mensagem, né? Basicamente, tipo, alguns Sim. já que a gente conversa, já tem uma noção melhor, que é o IA humano e tal, aí vem essa, tá, beleza, isso aqui é a separação entre IA e humano. Esse daqui eu entendo que é a parte de se a imagem, vídeo e tal, isso tá um tratamento, né? Se vem a imagem
vídeo, áudio e tal, ele vai tratar e vai gerar uma resposta lá. Tá aqui, beleza. Aí, esse daqui eu sempre fico em dúvida, que eu não sei, listagem de mensagem. Isso aqui é o quê? Quando a mensagem tá quebrada, tipo, vem em partes, ele junta e essa daqui eu nunca entendi até hoje ao certo. Qual é a lógica dessa parte aqui? Isso aí é para quando a gente recebe mais de uma mensagem de uma vez. Então, por exemplo, se o lead mandou oi, bom dia, tudo bem? 3 mensagens separadas, isso aí vai juntar tudo e mandar como uma mensagem só pro agente. Entendi. Deixa eu ver se tem outro. Aí, tipo, o agente mesmo, aqui, toda essa etapa aqui é tratamento de mensagem, né? Aqui que começa a parte do agente. Que se não fizesse isso aqui funcionaria, mas não ficaria do melhor jeito, né? Então, aí aqui é a parte do Uhum. agente e aqui é a saída. Então, é basicamente isso que a gente vê. Quando recebe o fluxo, né, que vem, a gente vê, pô, tem um monte de coisa, parece que cada coisa tá fazendo algo Sim, eu vou diferente. gravar um vídeo, igual eu falei, eu vou gravar hoje. Assim que acabar, eu vou tentar gravar já esse vídeo, que é explicando esse template, assim. Eu vou explicar o template básico porque muita gente tem dúvida mesmo. Eu vou pegar o BDR para explicar como é que tá. Na real, eu vou pensar, eu acho que eu vou soltar outro, que hoje em dia eu tô usando um modelo mais diferentinho que eu validei ali. Sempre vai ter coisa para mudar, mas é... pois é, né? O Gabriel ali falando. Rezar nesse vídeo tá demorando. Só que eu realmente tô mudando, eu tô começando a fazer mais as coisas porque tá dando diferença agora em um jeito de trabalhar aqui que eu adaptei pra minha rotina. Mas eu tenho um modelo aqui, eu vou até compartilhar, Joaci, a minha tela, Pode. que eu vou mostrar aqui. Tem um modelo aqui que eu implementei para um cliente, que eu até coloquei aqui, um modelo padrão de IA. Porque atualmente, para mim, é o estilo que mais está fazendo sentido eu utilizar, que eu mais estou fazendo com os clientes, que é basicamente ter o fluxo aqui. Eu falo mais da questão da estrutura em si. O prompt ainda depende. Tem clientes que eu uso nesse formato de documentos, né, para eles acessar o script, quando é uma coisa muito grande, mas tem fluxos que eu deixo só no prompt da IA. Então, tipo assim, aqui eu deixei bem cru, eu deixei literalmente tudo cru esse prompt, então ficou um modelo bem legal de advocacia, por exemplo, para ter ali, para passar. Porque aí ele consegue passar aqui, ó, tipo, as situações de. Eu vou até No caso, deixa eu ver se eu colocar entendi. Esse uns seria uma exemplos estrutura diferentes. básica para um nicho que você falou, no caso, o nicho de advocacia. Seria É, um fluxo exatamente. base para esse nicho. Só que não vai ser só advocacia. O prompt do agente de IA tá de advocacia porque é o que eu É tinha porque esses feito de arquivos aqui base são para o tipo os cliente. regs, né? Que tem conhecimento de. Exatamente. Só que esse template aqui vai ser um template base de base para tudo. Então, tipo assim, base Foi isso ponto. que eu pensei, porque, por exemplo, se você tira esses regs que tem ali, é o template base que eu tenho na minha cabeça. O template base deles é esse Sim, daqui, que tem esse tratamento de mensagens com uma IA, e o resto é o resto. exatamente. O que diferencia um cliente do outro vai ser se tirar as tools e mudar o prompt só. Porque o resto do fluxo é Ô, tudo padrão. E o Supabase. E o Supabase também. Aí você muda a tabela. Agora o resto é tudo padrão, tipo, e as credenciais, enfim, coisa que você mexe. Mas o ponto é, eu vou gravar um vídeo explicando node por node de cada coisinha que tem aqui. Isso aqui também, que é salvar as interações da IA off, que salva tanto do lead quanto do, caraca, do atendente humano. Parte de transcrição de áudio e imagem, parte de listagem de mensagens com buffer, a parte aqui das tools, a parte de disparo de mensagens, e junto com isso aqui eu também já vou deixar logo de follow-up que eu utilizo. Oi. Ponto. Então, assim, só que o principal é o quê? Sempre vai ter fluxo diferente do outro, sempre vai funcionar todos, cada pessoa trabalha de um jeito. Isso serve principalmente para o follow-up. Follow-up tem inúmeras maneiras de fazer. Da mesma forma que um fluxo de A tem inúmeras maneiras de utilizar. O fluxo do Well é totalmente diferente do meu que ele utiliza. Então, tipo assim, o Well usa uma estrutura diferente. O buffer dele é diferente. Isso aqui ele não fez a adaptação para o base 64. Essa parte de cadastro dele também é diferente. Ele não tem isso aqui de limpar histórico, não tem isso aqui de salvar interação. E o disparo dele é com switch. Não é assim que ele faz também. Então vocês vão ver que sempre vai ter diferença do jeito que cada um trabalha. Mas aí eu vou trazer para vocês aqui esse modelo que é um modelo que funciona bem, 100% e tá legal rodando para muito cliente aí que eu já fiz essa implementação. ô, É Gabriel, isso deixa eu aí, te é perguntar realmente uma só. coisa sobre esse fluxo aí. Ali no Agente eu vi que ele tem várias tools do Docs, né?
Isso aí é para ele Isso, fazer busca de informação, é o RAG, né? exatamente. Mas por que Aqui, utilizar nesse como que formato e não usar uma base de dados vetorial? Qual que é a diferença? Tipo, por que a nesse caso você usa. assertividade, Hum, nesse caso aqui, é um modelo que eu e o El validou, que fica, na verdade, o El validou e eu comecei a utilizar também, que é uma maneira dele ser mais assertiva quando ele tem que seguir vários roteiros diferentes. Então, por exemplo, se eu só quero que o agente tenha acesso à informação, eu vou utilizar uma base de conhecimento, com certeza, um RAG, uma base de dados, uma vector store. Então, se a IA só tem que saber de dados, vector store, RAG. Porém, no caso de advocacia, o que acontece? Dependendo do produto jurídico do meu lead, eu vou ter perguntas diferentes para fazer, eu vou ter condições diferentes e um roteiro diferente de vendas. Por isso que eu faço por documento. Cada documento desse aqui seria um roteiro de vendas. Eu vou mostrar aqui um exemplo do caso real do cliente aqui da Maven. Então, se eu vier aqui no roteiro dele, eu vou abrir até o fluxo dele aqui para vocês verem como é que tá também. Então, abrir aqui o fluxo dele. Vou pegar aqui os documentos, novos documentos, são esses aqui. Então, atualmente, ele tem 6 roteiros. Qualificar salário e maternidade, qualificar BPC-LOAS, auxílio acidente, blá, blá, blá. Eu vou abrir 3 aqui como exemplo. Salário e maternidade, como é que tá? É um roteiro, então tem a qualificação inicial, as perguntas que ele tem que fazer e as quebra de objeção, tratamento condicional, ele valida se o filho tem mais ou menos de 5 anos, enfim, regra deles, da advocacia que eles trabalham, né? DPC Loas, mesma coisa, mensagem, ele vai analisar, fazer o contexto, isso aqui é literalmente um roteiro, então tipo assim, é um roteiro que a IA tem que seguir de perguntas até chegar na parte de fechamento. Para auxílio acidente, mesma coisa, é um roteiro próprio do auxílio acidente até a parte do fechamento também da geração de contrato. Então, no fluxo da IA dele aqui, como é que está configurado? A gente tem esse mesmo template que eu mudei aqui, tanto que foi dele que eu me baseei para vocês, ó, que eu montei aqui para ele, essa estrutura. E aqui tem os documentos. A IA, no prompt dela, como é que está aqui? Tem os prompts dela para seguir a informação e execução aqui, ó, execução do script da tool. Quando a tool for acionada, siga o script dela, blá, 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 blá. Então, tipo, ó, se a tool indicar que você deve acessar outro documento, então ele acessa, porque em alguns roteiros eu peço para ela acessar outro. Por exemplo, dentro da tool de roteiro de BPC Loas, eu falo para ela ativar a tool de enviar contrato. Então, eu trabalho também como se fosse um segundo prompt aqui dentro, por isso que fica interessante fazer dessa maneira. Então, o agente está lá qualificando o BPC Loas, ele vai chegar na etapa de fechamento, ele sabe que ele precisa ativar essa tool aqui de enviar contrato. Ele vai lá e ativa, e quando ele ativa essa tool, eu continuo para a coleta de dados dentro do prompt. Então, quando ele vai fazer o contrato, coleta nome, CPF, todos os dados que eu preciso, e aí ele gera um contrato com o Zap Sign lá, acho que é Zap, isso, Zap Sign aqui. Inclusive, isso aqui é outra coisa que eu vou trazer para vocês já já na comunidade, que foi a primeira vez que eu fiz automação com isso aqui, eu usei o próprio Node de comunidade. Cara, é muito intuitivo, muito simples de usar e é bem legal. Tipo assim, você automatizar contrato é uma coisa bem bacana, que aí ele gera um link e você manda o link pro lead. Bem legalzinho mesmo. Mas é isso, a estrutura disso aqui é basicamente, você fala para com o nome da tool de acordo com a demanda do lead. Resumindo de forma bruta, é bem isso. Essa estrutura aqui Cara, de muito, colocar muito documentos legal. para IA. E você falando tudo isso, me veio uma outra coisa na cabeça. Quando vocês estão fechando contrato com esse tipo de cliente, como você sabe qual vai ser a complexidade de uma criação dessa? Porque uma dificuldade que eu tenho muito hoje é de, tipo assim, pô, ver como que eu vou precificar. E assim, eu tenho medo de precificar antes de começar o projeto, e aí a hora que começa o projeto, começa a surgir 1 milhão de coisas, o projeto fica um projeto muito mais difícil do que realmente parecia antes, e você mostrando esse agente aí, eu acredito que, pô, vocês precisaram ter muitas reuniões com o cliente para alinhar, pô, a gente vai precisar desse documento aqui para a gente seguir essas instruções aqui, vocês precisaram de muitas informações. Como que funciona esse tipo de processo? Porque eu sou uma pessoa que está começando, eu fico com muita dúvida na hora de, Uhum. pô, tô com a reunião,
tô tendo a reunião aqui com o cliente, o que eu vou fazer, quanto que eu vou cobrar, quantas reuniões eu vou precisar ter com ele para coletar as informações certas para fazer um agente que vai funcionar para o contexto dele, entendeu? Uhum. Cara, aqui a gente tem sempre muita troca de mensagem no grupo. A gente faz o que. Eu não vou mostrar agora por questão de não compartilhar o número do cliente, mas a gente cria um grupo no WhatsApp, basicamente com o cliente. A gente faz a primeira chamada, cria um grupo. Depois que fechou, a gente fica conversando naquele grupo o tempo todo. Então, exemplo, só acompanhando aqui. A gente, o. Cadê? O El mandou aqui, beleza? Mensagenzinha. Primeira interação que a gente teve no grupo, dia 17. O El falou para esse cliente nosso, no caso, ele já tinha tentado antes fazer automação, então ele já tinha no Ituene. O El foi lá no grupo e pediu as credenciais. Ele mandou pra gente o acesso. Começamos aqui, chegamos no impasse. O El mandou, fizemos aqui não sei o que, não sei o que, só que a gente estava analisando ali o script, não ficou muito claro. Você pode mandar pra gente o script com mais clareza? O cliente foi lá, buscou e montou o script de novo pra gente, de situação excepcional, dos closers que ele tem, de script de BPC Load, de script de auxílio acidente, tudo a gente pedindo ali pro cliente fazendo. Mesmo com o cliente mandando tudo isso, chegou um momento que a gente chegou no outro empate. Tipo assim, tava indo pro caminho certo, caminhando, só que não tava tão claro ainda, porque eles estavam fazendo esses roteiros com IA. Então a gente queria uma coisa mais cru para realmente. Quanto mais clareza você tem do que o cliente faz, mais rápido você consegue entregar a solução para ele. Então, assim, tem situações, acontece, é comum nem o cliente saber como é que Oi, funciona o filho. processo comercial dele. Tem cliente que ele só vai, tipo assim, Faço, daqui a só pouco eu vai. faço. Então, o lead mandou mensagem, o time humano dele só atende, tenta vender e é isso, eles não têm um padrão de seguir nem nada. Então, sempre tá o tempo todo, constantemente incomodando o cliente no grupo, trocando mensagem, porque o cliente te pagou, ele quer ver resultado. Você ter essa comunicação para ele e sempre atualizando como está a etapa do projeto é interessante. Então, a gente estava lá comunicando, ó, já montamos o fluxo, ó, montamos o follow-up, agora a gente está configurando tal parte. Nem como você mandar isso aqui, tá faltando. Por exemplo, quando a gente finalizou o atendimento da IA, faltou a parte do contrato. Eu perguntei para ele, eu falei, hein, deixa eu até ver a mensagem que eu mandei aqui para ele. Eu basicamente mandei, eu falei, boa tarde. Você havia comentado que trabalham com modelos prontos nos Upsign. Você conseguiria nos mandar esse modelo para darmos início à implementação da parte do contrato? Aí eu peguei e perguntei, eu também gostaria que explicasse qual contrato vai ser utilizado em cada produto jurídico e quais informações eu vou coletar do lead. Aí eu fucei nos fluxos dele que ele já tinha e achei uns dados. Eu perguntei, são esses dados aqui mesmo? Ele me confirmou. Depois eu pedi o token Ó, eu preciso também do ID e o template token de cada modelo, porque lá no ZapSign ele dá um ID para você copiar, tipo assim, gerar um contrato a partir de um modelo que tem. Aí ele foi lá e me deu acesso da conta dele mesmo. Eu nem pedi o acesso, mas ele me deu acesso. Foi bem mais rápido, já fui lá, mexi e fiz em 1 horinha lá hoje de manhã. Então, não necessariamente precisa ter várias reuniões com o cliente, só uma comunicação muito clara e ativa no WhatsApp já acelera muito a produção. Então, um projeto que a gente deu início na segunda vai finalizar a entrega hoje. Então, tipo assim, uma coisa de 1 semana a gente conseguir finalizar a entrega de um projeto. E essa questão de precificar sempre vai depender. Por esse projeto ser mais simples para a gente cobrou um valor mais barato, porque foi só atendimento com geração de contrato, não foi uma coisa tão personalizada assim, porque a gente já tem validado também. Já faz, eu, falando por mim, na minha pessoa, no caso, eu entrei em março, já faz 7 meses que eu venho construindo fluxo de IA, constantemente, todo dia, o dia todo, o tempo todo. Então, eu fui acelerando o meu processo de criação. Para construir o fluxo, aquele fluxo eu fiz em 1 hora. Só que aí, para testar a IA, que demorou. A fase de criação do seu projeto sempre vai ser maior parte do tempo testando. Testando que gasta mais tempo. Você pode ficar, às vezes, 4 horas seguidas testando prompt, editando, ajustando, refinando. E quanto mais clareza você tem, quanto mais clareza o seu cliente tem também do processo comercial dele, o processo de vendas, é mais rápida essa entrega, porque o tempo que gasta maior é você tentando adivinhar o que você tem que fazer. Então você, não tem clareza, você faz uma IA funcionar, você, beleza, testei aqui, tá funcionando, aí você manda pro cliente testar, o cliente, pô, mas não queria que fosse assim. Nesse caso, ó, o Gabriel perguntou, você que testa o cliente, a gente faz todo o teste 100% funcional a gente primeiro antes de passar pro cliente, porque
A gente quer o mínimo de frustração possível da parte do cliente. Se tiver, vai ser ajuste mínimo para fazer. Então, eu e o El tá desde quarta-feira testando o roteiro, modificando. A gente usou o Gemini, usou o Manus recentemente. Eu acho que ele até comentou no Office Hours que teve na quarta-feira de utilizar o Manus. Se não me engano, foi o Rafael que tinha recomendado lá para usar. Mas sempre testa tudo primeiro. Então, tipo assim, antes de mandar para ele testar a IA, eu já quis fazer o contrato funcionar também. Então, por exemplo, já tem 2 contratos funcionando, o de gestante e o de maternidade. Ele ficou de passar mais pra gente. A gente só vai entregar para ele testar quando ele passar o que falta. A gente quer fazer 100% funcional, manda para o cliente testar, porque pelo menos funcionando vai estar. E depois vai ser só ajuste fino que a gente vai fazer de interação da IA, o jeito que ela vai falar, às vezes é muita pergunta, tá muito extenso, enfim, vai fazendo modificação fina ali depois. Entendi. Muito obrigado aí pelas informações. Fechou. Segunda-feira estamos aí de novo. Beleza. Só ler o chatzinho aqui pra gente finalizar. Nossa, vou conversar aqui, hein, Gabriel Luiz. Vamos ver. Tô criando na minha mente o Gabriel trabalhar sempre desse jeito. Aí até para ter menos consumo de tokens. Uhum. De documentos sim é interessante. Esse novo template que eu comentei aqui, Herbert, ainda não está na comunidade. Esse template padrão aqui, eu vou gravar um vídeo e soltar lá na comunidade esse template. Eu vou soltar no Maven OS esse aqui lá. Aí eu vou fazer um vídeo explicando. Não vou construir, vou só explicar parte por parte para vocês entenderem como é que funciona o template do agente lá que eu vou deixar para vocês. Prompt mega tudo e tudo que for, mas deixa consultar. Exatamente. Isso é um outro ponto também de você trabalhar com documentos. Eu poderia colocar os roteiros de cada produto jurídico dentro do prompt. Se for tal, pergunte isso. Se for não sei o que, pergunte isso. Eu já fiz isso para uma IA de fábrica, só que era no caso de enviar imagem. Então, tipo assim, eu coloquei mais de 30 tools na IA. Então eu tive que, se for isso, ative essa, que era só tool de HTTP para enviar imagem. Então eu tive que deixar no prompt e usar um modelo mais inteligente. Mas igual o Luiz comentou, é bom porque você deixa o prompt bem curto. Você basicamente fala, atende aí, de acordo com a demanda, segue o roteiro correto. Ponto. Não é só assim, mas tipo, resumindo, fica bem curto o prompt que você faz. Quero esse modelo em manda, assertividade, tamanho do documento. Esse modelo aqui eu já vou subir hoje lá para a comunidade. Eu vou literalmente, acabou aqui, eu já vou puxar o OBS ali e gravar já, e quanto antes eu tô subindo ali. Até de noite tá lá já. Mas isso aqui vai ficar grande, eu vou ter que subir no YouTube e deixar o link do YouTube. Acho que eu vou gravar um vídeo pro YouTube desse template, já falando pro pessoal no YouTube, aí eu vou subir pra comunidade, aproveitar. Que aí atinge os dois públicos. Sem ficar fazendo. Conseguimos atualizar os documentos do Google e a gente. Sim, como a gente usa tools de docs, a gente usa o ID para o agente acessar. Então, sempre qualquer coisa que você mexer no documento, o agente está sempre acessando aquela informação em tempo real, o tempo todo, porque está vinculado com o ID. Se você apagar, ele apaga também, ele não vai enxergar mais nada. Pense no cliente que tem estoque e controlamos isso por docs. Exatamente. Por sheets também é a mesma coisa. Como você vincula uma planilha, o que você mexer na planilha vai estar tendo atualizado em tempo real. Se for documento pequeno, usa tool. Agora, se for documento grande, usa hack. Exatamente. Aí aqui, para mim, uma das maiores problemas de extrair o cliente, o processo comercial dele, eu sempre consegui. Sim, cara, hoje é difícil. Tanto que o Well, ele sempre deixa bem claro, tipo assim, ele sempre pergunta se ele quer dar essa liberdade para a gente de até modificar o processo dele comercial, porque por mais que o cliente tenha um processo de vendas, às vezes pro modelo de agente de IA, para trabalhar IA com humano, às vezes o modelo que ele utiliza hoje não fica legal. E a gente, como engenheiro ali, construindo automação, todo o fluxo, a gente entende também de processo de vendas. Às vezes é válido oferecer essa ajuda para o lead para vocês reestruturarem o processo de vendas e o processo comercial. Porque muitas vezes pode não funcionar legal dele. Mas se ele não quiser mexer, não insiste. É dele, você está ali para fazer o agente de IA funcionar. Mas sempre bom oferecer esse serviço também de
esse bônus aí para vocês reestruturarem o processo comercial, que pode ficar mais interessante, ajudar E se bastante. posicionar, né? Eu acho O legal. projeto Eu acho legal é nisso exatamente. se posicionar. Uhum. Só, desculpa, Gabriel, atrapalhando aí, mas se posicionar no sentido de falar assim, ó, a gente tem, eu vejo que é legal isso daqui, porque o mercado, a minha experiência, o meu know-how Isso. fala que é Nossa, isso, você mas o falou isso. produto é Isso que você seu e eu vou falou. fazer do jeito que Uhum. você quiser, né? Exatamente. Isso aí que você falou é o fala. Ele usa como argumento sempre, e é válido mesmo, uma coisa real. Para convencer o cliente de da gente mexer no script dele, a gente fala, ó, por exemplo, esse caso de advocacia, a gente falou, ó, a gente já atendeu inúmeros, dezenas de escritórios de advocacia, a gente sabe o que está dando certo para eles, porque a gente fez automação. Por exemplo, teve um cliente da Maven que eles queriam coletar a senha e o acesso do portal do INSS do cliente. A IA coletar isso. Cara, ninguém passou. Tipo assim, total de 0% de lead que passou o acesso. Mesmo não sabendo que a IA, tipo assim, meio ruim, sabe, fazer isso aí por WhatsApp, enfim, a galera não quis fazer. Então, o que que a gente fez? A gente ofereceu ó, vamos adaptar. Aí o mano, sei lá, faz uma reunião, alguma coisa, e consegue de lá, porque a IA os caras não quer passar. Tinha gente que sabia que era IA também, percebia, era bot, e não queria passar a informação. Então, não foi para frente. Infelizmente foi um cliente ali que não deu certo fazer esse projeto direito, porque eu não lembro se foi isso que teve que reembolsar, porque acabou não dando certo, porque esse é o tipo de cliente que queria automatizar o mundo inteiro, mas não tinha recurso Não, vou fazer para papá. conseguir fazer isso, felizmente, e não queria se adaptar ao método também, né? Porque IA, ela pode fazer milagre, mas tem a parte do lead. A IA não consegue controlar a vontade do lead, que é não passar alguma informação, por exemplo. Agora, o outro cliente que funciona bem, como é que é o processo comercial da advocacia? A IA atende, identifica o produto jurídico, tem interesse no auxílio acidente, viu na campanha, faz as perguntas de qualificação. Ah, o seu caso se aplica, você tem Ó, direito ao um pé auxílio. Você só. gostaria de agendar uma reunião com os nossos advogados para você tratar mais sobre esse assunto? Sim, oferece a agenda, agendou no calendário, mudou no CRM, pronto, criou o link de agendamento. Deu o horário, o advogado vai lá, se o lead compareceu, enfim, dali para frente a IA já fez o trabalho dela. Então, para a advocacia, a gente vê que esse modelo funciona. A gente sugeriu isso aqui para esse cliente aqui que eu mostrei o fluxo para vocês, porém, o processo deles é diferente. Como é que faz? Qualifica e já quer mandar contrato. Então a gente pensou, tipo assim, muitas vezes o cliente pode se assustar e não querer assinar. Mas, tipo assim, meio que, pô, é muito rápido, eu acabei de entrar em contato, já vou assinar contrato. Tem lead que vai fechar e tem lead que não. O ponto é, ele não quis mudar essa questão, ele prefere fazer a reunião com o cliente depois de assinar o contrato, então a gente segura essa maneira. Fez a qualificação, automatizou a criação do contrato, enviou para o lead. Se vai dar resultado, não garantiu resultado, não garantiu performance, porque é 100% do modelo de vendas dele que a gente está utilizando e fazendo para IA. Então, é outra coisa também. O lead, mas não está fechando. Mas é o seu script de vendas, você que está vendendo, a IA só está fazendo a função dela. Aí você pergunta, tá fazendo certo? Tá. Então, dali para frente, é coisa do atendimento, que vocês vão sempre, bom, igual o Luiz falou, é sempre bom se posicionar, oferecer, falar, porque você sabe que funciona, você já atendeu outros clientes do nicho, você acompanha o mercado, então, ó, seu concorrente está fazendo desse jeito aqui, tá dando certo, você vai querer realmente continuar com o seu ou você quer adaptar? Então, sempre é válido trazer essas questões para o cliente ali. Quanto vale um projeto desse? Depende. Realmente vai depender, Thiago. Mas, assim, hoje em dia, um projeto base na Maven, básico, a gente cobra ali na faixa dos 5, 6 mil reais. Mas para você pode ser outro valor, porque tem toda essa questão de posicionamento. Quando é um projeto mais complexo, normalmente é de 15 para cima. Vai realmente variando o valor, mas esse fluxo aqui é um fluxo simples, é um projeto simples. A gente considera simples, eu e o El consideramos simples porque é uma IA SDR. Ela está qualificando o lead e está gerando o contrato. A dificuldadezinha ali seria gerar o contrato, mas eu fiz e não foi complicado. Então ficou simples, assim, uma automação simples de fazer. Então a gente cobrou um valor Gabriel, lá embaixo porque também só para finalizar rapidinho, é também um valor de entrada. É interessante os primeiros projetos a gente cobrar simples, coisa básica do cliente, para a gente conseguir entrar ali. Então, tipo assim, a gente entrou na empresa do cliente com um projeto simples de IA de automação. Então, a gente está pré-qualificando.
Aí, ele vendo essa IA funcionando, pô, o cara me cobrou barato, tá funcionando legal, vou querer automatizar o resto por ele também. Aí vocês partem para próximas implementações na empresa dele. Pode falar, Yuri. Oi, Gabriel, tudo bom? Então, lembra, assim, eu entrei faz 2 semanas aqui no grupo, eu tenho uma amiga minha, Uhum, que ela é minha advogada pessoal, eu comentei com ela da automação e tal, e ela falou que a dor dela hoje em dia, que no escritório dela tem vários nichos de atendimento. E se alguém uhum, liga para ela, apenas uma secretária. Geralmente o pessoal fica gastando muito tempo com a secretária e outras pessoas ligam, ela não consegue dar conta de vez em quando de atender todo mundo junto. Aí eu falei, por que você não automatiza isso? Aí ela falou, tudo bem, o que eu preciso te mandar? Aí, como eu sou muito leigo nesse processo todo, eu fico, não sei, eu vou ver, eu vou estudar, eu vou te falar. Então não vai estudar, como ela é uma amiga minha, ela me deu total liberdade para ter o tempo necessário. E eu quero saber o que eu preciso, quais as perguntas que eu preciso fazer para ela, para ela me dar as documentações, para começar a gerar uma automação para ela. uhum. Uma coisa que você pode pedir é entender como é que ela faz o processo dela. Então, tipo assim, como que você atende os clientes hoje? E você pode até pedir um caso real, uma coisa que vai ajudar muito. Você chega nela assim, e é bom essa proximidade, facilita muito para você, facilita muito mesmo. Então, Uhum. você pede para ela te mostrar um exemplo de caso de sucesso dela. Então, tipo assim, você consegue mostrar uma conversa do começo até o fim que vocês conseguiram fechar com o cliente? Aí você vai ter noção de como que é o processo dela de venda. Você vê o que que ela fala, o que que ela pergunta, que informação que ela coleta, como que o cliente reage normalmente, quebra de objeções também. Então, normalmente o que a gente pede? O roteiro de vendas, então, desde o olá até o fechamento, o que que a IA precisa coletar de informação, saber se o lead está qualificado para aquela situação ou não, né? Que situação que ele vai ser aceito ou que situação que ele vai ser desqualificado. Perguntas frequentes, então um FAQ também é legal de coletar. Ah, tem muitas perguntas frequentes que a galera faz, tipo localização, ou quanto custa, ou não sei o quê. É outra coisa que você separa para ir ter acesso. Uhum. Mas, resumindo, vai ser mais o roteiro de vendas, ou seja, o fluxo de atendimento, de forma bem básica. Você precisa saber como que a IA precisa atender, que no caso tem que ser igual ao atendimento que ela já faz hoje em dia, com as informações Sim. certas, as perguntas corretas e as quebras de objeções corretas também. E um documento de informações, uma base de conhecimento. Então, qualquer informação sobre a empresa dela, endereço, localização, preço, custo, tipo de serviço, essas coisas você tem que deixar para ir acessar também. Já é um start bacana para você começar a ela ver uma coisa que funciona ali bem legal. E ela pediu também se daria para que nem a secretária dela responde muito por áudio no WhatsApp. Aham. E ela falou, tem como automatizar, mas não quero aquelas vozes robóticas, uma voz completamente Ah, sim, humana, assim, tem que, como. Tem como que você o clonar a processo voz. é mais rápido. Então, o que eu falei, dá para Isso. clonar a voz, isso aí eu sei, mas daria para Aham. listar, é um custo a mais também, né? É, exatamente, é um custo a mais, porque você está utilizando o Eleven Labs, você tem que pagar ele para usar, você gasta por uso que você está fazendo também, mas dá para fazer, fica bem bacana. Sim. Uns dois clientes que a gente tem voz no fluxo deles, só que um é só quando o cliente manda áudio, a IA também manda áudio, e o outro ela Uhum. pergunta no começo, você quer ser atendido por texto ou por áudio? Aí dependendo, ela segue o caminho correto ali. Tá bom, então. É isso. Eu tenho que conversar com ela, encher o saco dela. Tem os modelos, dá uma testada depois, no GPT tem uns modelos que ficam bem bacana também. Tem umas configurações que a gente consegue fazer, eu não lembro agora exatamente, mas tem uns. Eu acho que eu já Cara, eu acho que eu já fiz um post desse aqui, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que eu já fiz um post desse aqui na comunidade de Tu áudio. fez um, Deixa eu só de ver. áudio eu não sei, tu fez um eu comentei se daria para usar. Aí você falou que daria. Não, é que eu fiz um post já sobre o áudio do GPT, se não Ô, me Gabriel, engano. Tenho quase certeza aqui. tem um template padrão do El, um dos primeiros ali, que ele responde por áudio e é o Node do GPT. Uhum. Aqui, ó. Cara, nossa, tem muito post que eu vou pinar ali nos cursos, ainda vou dar uma olhada aqui depois. Mas eu tenho um. Ah, cadê?
Tem um que eu mostro o áudio, o GPT áudio, geração de áudio. Deixa eu só achar aqui. Que a Tem voz é política bem humana, multiagentes, como ver. porque a Eleven Labs é bem boa, né? Então, tem alguns que fica bem humanizado. Vai realmente depender ali do. Foi junto com a gente de pesquisa, com certeza. A gente de Aí a gente pesquisa. pesquisa. Ah, eu acho que na real foi esse que eu fiz. Eu não fiz o do áudio, não. Eu ia fazer. Mas esse a gente pesquisa, eu mostro as ferramentas lá na OpenAI, como é que faz e tal, pra você deixar uma IA, tipo assim, uma tool de pesquisa pra ela, sabe? Uma coisa bem bacana. Aí eu ia fazer o do áudio, só que eu não fiz. Mas a OpenAI também tem o gerar áudio. É que hoje em dia tem até um Node próprio da OpenAI, tem até o Generate Audio aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, gerar. Antigamente não tinha, eu fazia por HTTP, só que aqui tem. Aí aqui nesse Node você consegue colocar é, aqui, ó, deixa eu ver, em opções você consegue colocar o formato de resposta. Não, não é esse aqui não. Não. Velocidade, TTS, texto, a voz. É que aqui não tem, só que quando você faz por HTTP, a OpenAI disponibiliza uma função que é isso aqui, ó. Cadê? Audio and Speech. API referência aqui, ó. É uma função, tipo assim, é um jeito de falar, basicamente. Você consegue colocar um prompt de como que a IA tem que falar e dependendo da entonação, você consegue deixar ela bem mais humanizada, sabe? Sim. É esse aqui, ó, o áudio, ó, Create Speech. Aí aqui você consegue. Tem um link que você testa, eles deixaram aqui, deixa eu ver. Criar. Não. Eu não lembro qual que é o endpoint agora, mas o endpoint, tipo assim, sei lá, entonação, alguma coisa assim, ó. Aqui, ó, instruções, ó. Essa configuração, instruções, você consegue, ó, controla a voz, Do voz, o adicionando áudio adicional instruções. opções. Isso, o áudio. Então, tipo assim, você fala, E o que você significa? fala Não calma, você trabalha, fala com não trabalha raiva. com. Tá ali embaixo, no instruction, tá ali, does not work with. O que seria esse da TTS no Esse aqui é o instruction? é o Ah, modelo tá. de linguagem. É tipo 4.1, 4 mini, é isso aí, só que é o de Ah, áudio. tá, tá. É o Tá bom. modelo que você está usando para gerar. Ele tinha aqui um. Deixa eu ver aqui. É que ele tinha um link, eu não tô achando. Mas ele tinha um link de. Que você conseguia testar as vozes aqui, era bem legal. Uma Que eu não procura tô achando depois aqui aqui. agora. Uhum. Mas é bem bacana que você entrava no site lá e conseguia ver as vozes que tinham, os modelos de linguagem, tudo certinho. Bem legal. Mas é isso. Resumindo, é isso, é isso. Obrigado. Pessoal, então, encerrar hoje aqui. Bom fim de semana para todo mundo. Segunda-feira, estamos na ativa de volta. Bons trabalhos, bom descanso e até mais. Valeu.